Pronto, pessoal. Eu baixei aqui o PDF e mudei só o navegador, vim para o Edge, porque o Edge ele tem uma ferramentazinha de desenhar que nós vamos poder aqui só usar para marcar, para tornar talvez a leitura um pouco mais, a apresentação um pouco mais dinâmica, né? Olha aí, introdução. Antes de 1975, escrever o compilador era demorado, né? Time consuming. Então, ignorar isso aqui, né? Então, 1975, faz um tempão, né? Lesk e Johnson publicaram artigos falando justamente do Lex e do IACC. Esses programas simplificaram bastante a escrita de compiladores, certo? E nesse livro aqui, que eu acredito que seja o livro do Dragão, certo? Que é do Alfred Arrow, né? Eu acredito que seja o livro do Dragão, ele descreve passo a passo como construir o seu próprio Lex. Não passo a passo, deve ter detalhes da implementação, não, visão geral, tal, tudo bem. Ok? Beleza. Nós não precisamos entender como as ferramentas são criadas, né? Nós temos mais interesse em utilizá-las, né? Dessas ferramentas clássicas, né? Os clones Flex e Bison, certo? Foram implementadas pelo projeto GNU. Então, Lesk e Johnson, né, criaram as ferramentas originais, descritas em papers, né? Como elas foram criadas está descrito aí no livro do Arrow, mas o projeto GNU implementou suas versões, né? Você pode utilizar um Cygwin, que é uma plataforma para rodar software GNU no Windows, ok? De fato, né, Cygwin é um port, né, portar, né, uma transcrição do sistema Unix para o Windows. E vem com os compiladores como GCC e G++, certo? Na época que ele escreveu, devia ser a melhor maneira de você conseguir executar essas ferramentas no Windows, certo? Então, para instalar simplesmente download, você pode ir atrás de Cygwin, baixar e instalar no Windows, você vai ter lá no prompt do Windows essas ferramentas, certo? Eu acho que também tem um bashzinho, tal, o Vim, beleza. Com isso aí você conseguir. Se você já tiver Linux, você não precisa se preocupar, já tem isso aí tudo numa boa. Mas se você, né, não tiver Linux, você pode utilizar uma opção no Windows que é o WSL. Eu tenho outro vídeo aí que explica como instalar esse WSL, que permite rodar numa mistura de magia, simulação e coisas afins um Ubuntu dentro do Linux, que é o que está aí, né? Ok? Você tendo um Ubuntu, você faria um apt, a gente instala o make também, Flex e Bison. Certo? Que é o que ele fala aqui, né? Com isso daí, pedindo a senha, ele não instalou nada, porque eu já tinha instalado, né, gente? Ok? Então, mas eu acredito que essa linha aqui seja suficiente para você instalar no Ubuntu. Ah, professor, eu uso Fedora, CentOS, Arch Linux. Aí você procura na internet o nome dos pacotes. Esses pacotes são GNU, então não deve ter muita diferença, ok? Você pode testar, você pode chamar Flex, certo? Mas nós vamos usar o Lex, aqui ele fica esperando a entrada, assim como você pode usar Bison, mas nós vamos usar IACC como comando. Ele meio que já adapta o Flex e o Bison para usar o padrão clássico que foi descrito aí nesses artigos, ok? Beleza? Aí vamos ver essa figura aqui, ó.
Que figura bonita! Olha só, gente. É bonita essa figura, é uma figura que consegue sintetizar muito aí do processo de compilação, né? Você tem o que ele chama aqui de código-fonte, que é uma simples atribuição. Essa atribuição ela vai ser submetida para o analisador léxico, que é construído pelo Lex. Mas como é que você constrói esse analisador léxico? Você informa padrões que vão descrever as unidades mais básicas da tua linguagem. São os tokens. Então, você descreve padrões em expressões regulares. O Lex cria um programa para reconhecer esses padrões. Esses padrões são lidos da entrada, reconhecidos da entrada, gerando tokens. Aqui você vê um exemplo que o A existe um padrão que reconhece identificadores e é transformado no identificador. A mesma coisa ocorre com B, com C e com D. Todos se transformam em identificadores. Aqui ele repete o sinal de igual, mas aqui o correto seria ter uma marca, um token, representando a atribuição, o operador de soma, o operador de par. Ok? Então, o Lex cuida dessa primeira parte, agrupar caracteres em tokens, certo? Essa sequência de tokens ela é submetida para o parser, que é a etapa da análise sintática, que é um programa construído pelo IACC a partir de uma gramática. Okay? Então, a sequência de caracteres de entrada passa pela varredura análise léxica, gera uma sequência de tokens, que passa pela análise sintática, gerando finalmente uma árvore sintática. Daí a necessidade daquela estrutura de árvore, estrutura de dados de árvore, né? Essa árvore sintática ela já entra no reino, né, das representações intermediárias. Aqui ele simplesmente mostra a árvore sendo submetida por um gerador de código, que vai gerar as instruções, né? Ok? Professor, mas por que não tem uma ferramentazinha aqui nessa parte? Essa parte aqui inicial, que é o objetivo desse documento, é chamada a vanguarda, o front-end. Essa parte aqui está altamente simplificada, é o back-end, certo? Eu consigo automatizar a geração do analisador léxico a partir de expressões regulares, que descrevem os padrões, e consigo automatizar a geração do parser a partir da gramática. Essa parte aqui, ela não tem como ser automatizada. É o desenvolvedor de compilador que, de maneira ad hoc, irá gerar o gerador de código a partir da árvore. E não é só gerador de código, né? Vai gerar também a otimização e tudo mais, coisas que de fato tem no compilador. Ok? Professor, mas por que eu preciso dessas duas etapas? Da expressão regular e da gramática. A gente vai, se você for pegar o próprio livro que ele menciona do Arrow, o Dragão tal, tem uma razão teórica que eu não consigo expressar todas as construções de linguagens em expressões regulares. Eu não consigo casar parentes. E aí tem outras coisas aí que você for na teoria de autômatos de linguagens formais, então a explicação é, ó, nesse nível da aula, nós não vamos tratar isso. Ok? Mas eu acho que na prática, quando começar a mostrar os exemplos, você vai ver que de fato a expressão regular não tem como representar tudo na linguagem. Ok? Beleza? Vamos voltar lá para o texto. Essa é a nossa sequência, né? Os padrões no diagrama. Esses padrões aqui, né? É um arquivo que você cria com o editor de texto. O Lex lerá os seus padrões e vai gerar código C
para o analisador léxico ou scanner. O analisador léxico casa cadeias na entrada, baseado nos seus padrões, e converte cadeias, caracteres, em tokens. Tokens são representações numéricas de cadeias que simplificam o processamento. Então, cada tipo de cadeia vai ter um número, um RG associado. Então, já fica claro isso aí. Mas por que número, professor? Porque você vai ver lá tudo em C, fica mais simples, de você tratar em C. Ou tratar como fosse número, Quando o analisador léxico acha identificadores na entrada, ele não só emite o token, O que ele faz quando o padrão casa especificamente com um identificador? Certo? Ele coloca informações na tabela de símbolos. Certo? A tabela de símbolos vai ter o nome dos identificadores. Então, aqui na tabela de símbolos vai ter o A, o B, o C e o D. Ok? Beleza. Ela também pode conter outras informações, como tipo de dados, e a localização da variável na memória. Certo? Todas referências subsequentes ao identificador se referem para o índice apropriado na tabela de símbolos. Então, o que acontece? Quando ele vê uma variável, uma declaração, ele vai guardar na tabela de símbolos as informações dessa declaração, O tipo, onde vai estar guardado na memória, para que todas essas etapas possam utilizar essa informação. A tabela de símbolos, ela também tem toda uma questão complexa, gente? Em geral, a tabela de símbolos, ela vai ser uma tabela hash. E tem toda uma questão de como otimizar essa tabela de símbolos, Que não é o nosso escopo aqui. Ok? A gramática, no exemplo acima, também é um arquivo de texto, também criado por editor de texto. E a ACC vai ler sua gramática e gerar código C para o passo. A sintaxe, o analisador sintático, usa, olha a primeira vez que aparece aqui, regras de gramática que permite analisar os tokens, a sequência de tokens, e criar uma árvore sintática. Certo? Então, deixa eu ver se eu consigo botar. Cada caracterezinho, o Lexer, criado pelo ACC, junta em tokens. Então, o que define como um token é formado são os padrões que tu fornece para o Lexer. Agora, como um token se relaciona com o outro, são as regras da gramática. Ok? Certo? A árvore sintática impõe uma estrutura hierárquica. Então, tem uma hierarquia. Ok? Por exemplo, a precedência de operadores e a associatividade, certo? São aparentes na árvore. Certo? Olha aqui nessa árvore sintática. O que é precedência? Certo? Nesse caso, eu vou poder somar ID2 com alguma coisa? Não, porque para somar ID2, que é esse símbolo aqui, eu tenho que antes ter multiplicado ID3 e ID4. Então, esse é um problema. Não é um problema, é um exemplo de precedência. Eu vou ter que fazer a multiplicação primeiro, para depois fazer a soma. Ok? Isso está definido na árvore sintática, e isso é uma questão de como tua linguagem está definida. Nós somos acostumados a pensar, que a maioria da linguagem adota isso, com a predecedência maior na multiplicação. Então, a árvore tem que ser criada colocando as multiplicações no nível mais inferior. Isso é um problema de precedência. Não é um problema, é uma característica de precedência. A associatividade, certo? Seria, no caso, 1 mais 2
mais 3. Eu somo primeiro 1 mais 2 e depois somo o resultado com 3. Ou eu somo primeiro 2 mais 3 e depois somo o resultado com 1. Isso, na maioria dos casos, não é problema para o desenvolvedor. Há alguns casos extremos em que você está somando valores de ponto flutuante muito pequenos com outros muito grandes, isso pode dar um problema. Então isso tem que ser definido nas regras da linguagem, né? Ok? Mas aqui também você poderia colocar na árvore, talvez aqui ficasse mais, né? Eu nem sei, porque eu não vi a regra dessa gramática. Mas se fosse nesse estilo, então primeiro eu só somaria o 2 e o 3 para depois somar com 1. Mas também pode ser o contrário, isso vai depender justamente dessas regras da linguagem. Ok? Ok. Uma vez que eu tratei essas questões, não são simples, tá? A linguagem tem todo um estudo, né, de linguagem. Uma vez a próxima etapa, que é a geração de código, ele argumenta que é um percurso de profundidade na árvore sintática para gerar o código. Alguns compiladores geram código de máquina, ou outros geram assembly. Ou, como o Objective-C é configurável, eu posso botar. Ok, mas essa parte aí da geração de código nós não vamos ver nesse nível aqui desse documento, ok? Então, olha um exemplo aqui. Isso é um exemplo teórico do que ocorre. Na prática, qual seria o caminho? Em geral, pronto, estou aqui, vou desenvolver uma linguagem. Você desenvolve a gramática dessa linguagem, que para o padrão arquivo Y. Ao desenvolver essa gramática, eu irei definir quais são os tokens da minha linguagem. Esses tokens, o IACC armazena no y.tab.h. Esse y.tab.h, cabeçalho da linguagem de C, são definições, em que ele associa um nome ao número. Qual é esse nome? É o nome da categoria, do token. Certo? E o número é a representação interna que o código precisa vai usar. Além disso, ele vai gerar um código em C, y.tab.c, que tem uma função passe, que é o próprio analisador sintático. Certo? O que esse analisador sintático, o que essa função passe C faz? Ela regularmente vai chamando uma função lex, que é da varredura. Toda vez que ela chama essa função, o analisador sintático recupera um token. E aí ele vai usando as regras da linguagem, tentando construir a árvore a partir de cada token. Ok? Professor, ele lê vários tokens de uma vez. Em geral, ele vai lendo de token por token. Certo? Se eu não me engano, o passe é ou o próprio ACC, ele é um LALR1 na teoria dos analisadores sintáticos. Ok? Então a gente não precisa ver isso aí, não está vendo a estrutura dele, nós só estamos vendo o que é que ele faz. Ok? Então, mas para o YYLEX retornar, né, um token para o YYPasse, ele tem que saber quais são os tokens. Por isso eu passo o ponto H para o Lex. E aqui estão os padrões que vão transformar meus caracteres em tokens. Certo? Então, eu gero esses dois arquivos do Y, começando com Y. Usando um dos arquivos começando com Y, eu gero lex.y.c. E usando esses dois, eu passo para um compilador em C e gero o meu compilador. Ok? Então, a figura 2 ilustra as convenções usadas pelo Lex ACC. Nós assumimos que nosso objetivo é escrever um compilador BASIC. Ele está vendo BASIC. Ele não vai usar BASIC, né? Certo? Mas seria como fosse aí, ok? Primeiro precisamos especificar todos os padrões Alex e as regras gramaticais do IACC. Os comandos são listados abaixo. São esses comandos aí que a gente vai usar.
Professor, não podia usar outros nomes, eu não gosto desses nomes feios. Então, poderia, mas por padrão, para você se navegar mais fácil, use isso aí. Então, se eu botar y-acc-d base.y, vai criar esses dois arquivos. Se eu botar lex.base.il, vai criar esse arquivo. E eu preciso chamar os dois juntos para gerar. Ele está botando exe e tal. Base, por que é BAS? Porque é Basic. Poderia ser outro nome, entendeu? O mais importante são essas sequências aqui, ó, gente. Você tem que lembrar. Certo? E a ACC lê a gramática em base.y e gera o anador sintático, que tem a função y-pass, no arquivo y.c. Incluído no arquivo base.y, você tem que incluir, estão os tokens. A opção "-d" força a gerar a definição dos tokens e colocar no cabeçalho. O Lex lê os padrões em base.l, inclui o cabeçalho gerado pelo IACC e gera o armazenador léxico, que inclui a função ylex no arquivo lex.y.c. Tudo que eu já falei. Certo? Finalmente, depois desse processo todo, o analisador léxico e sintático são compilados e ligados, gerando o executado. A exe, ele está pensando no ambiente Windows, mas no nosso caso vai ter um ponto alto, outro nome aí da vida, né? Aí da função main, onde aqui, do y.c, se chama a função do analisador sintático. E a função do analisador sintático vai chamando a função do léxico para obter cada token e tentar construir. Tentar porque ele pode não conseguir, né? Ok? Então, pessoal, essa é, como é que diz, a visão geral. Ok? Então, aí você já sabe como é que essas ferramentas se unem. Então, você tem o parser chamando o lexer. E para cada token recebido, ele usa as regras da gramática para tentar construir a área. E o lexer só lança um token quando ele tem uma sequência de caracteres que casa com o padrão. Quem é que define o padrão? Você, desenvolvedor da linguagem. Quem é que define as regras da gramática? Você, desenvolvedor. Ok? Por debaixo dos panos são gerados autômatos. No caso, o autômato do Lex é um autômato normal, DFA, e o autômato no analisador sintático é um autômato de pilha, né? Mas a gente acaba que na prática ele deve implementar outra coisa para ficar mais rápido. Mas em teoria seria os autômatos de itens LR lá, LR1. Ok? Mas a gente não precisa pensar nisso agora. Nós queremos usar essas ferramentas. Essa sequência de vídeo nós estamos falando dessas ferramentas. Ok? Então tá aí, vimos a introdução do documento. Ok? Daqui a pouco vamos continuar para falar do próprio Lex. Ok?